del tórax. Muy bien, gente, entonces, buenas tardes para todos. Ahí, está grabando ahora. Eso ahí es solo para que quede el registro, ¿sí? Fique grabando eso. Vamos a iniciar la clase. De hoy vamos a continuar con caixa torácica, huesos del tórax, ¿eh? Huesos del tórax, que es bastante interesante. Bien simples para comenzar a aprender a describir un hueso, es muy importante, ¿no? Para describir las características del hueso. Caras, bordes, accidentes óseos, ¿no? Saliencias, surcos, irregularidades óseas, en qué región de los huesos se encuentran. Eso es lo importante. Y aquí, de hecho, llega próximo. Vamos a continuar con huesos del tórax. Ahí, para ustedes. Muy bien. Buena. Hola María Parecía Piedra. Casimiro. Todo bien. Entonces, parece ya. Sí, sai, você desliga a cámara. Comienza la clase entonces. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Muy bien, gente. Cuando hablamos de huesos, de forma general e importante, huesos, ¿qué tem que estudar no osso? Eso es lo que me interesa que entiendan. Caras, bordes y en qué parte de cada cara y cada borde se encuentra cada accidente óseo, ¿eh? Empezamos con el esternón, ¿no? Esternón es el hueso más simple que tem no planeta Terra, mais ou menos. Bien simples, fui bien lento porque para ir entendiendo cómo es que salen las preguntas sobre osos. Y cuando están en osos, ¿eh? Estamos hablando de osos, no se preocupen en estudiar qué músculos se insertan en tal parte do oso. Ahí es só descrever o oso mesmo. No describir características del hueso, forma, posición anatómica también tem algumas partes, no se preocupen con eso. Certo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí. Vimos esternón y ahora pasamos a ver las costillas que se encuentran, costelas, que se encuentran en el tórax, ¿no? Las costillas son huesos planos. Aquí hasta clasificó en osos. No soy de preguntar qué tipo de oso es una costela, solo para entender. Son huesos planos que van a tener planos, más por ahí alargados, que se localizan, se articulan desde la columna vertebral en la región más posterior hasta el esternón a través de su cartílago costales. ¿No? Las costillas presentan unas extensiones, unas prolongaciones, que son los cartílagos costales. Y son los cartílagos costales que van a llegar a articularse con el esternón. ¿Eh? Muy bien, no sé qué era eso. Ah, sí, mostrando costelas, 12 costillas de cada lado. ¿Eh? Y vamos a describir ahí las características de la costilla. En la región posterior, las costillas se articulan con las vértebras torácicas, con la columna. ¿Eh? En la región anterior, a través del cartílago costal, a través de la extensión de la costela, ahí vamos a articular con el esterno. Esterno, muy bien. Y cuando hablamos de las costillas, clasificación, las costillas van a tener unas clasificaciones que van a ser, esos de ahí que están viendo, ¿qué va a ser eso? Tenemos 12 costillas para cada lado, las cuales, como todo en la vida, existen cosas verdaderas, existen cosas falsas, y existe
flotantes, boyantes, para entender. Siete costillas verdaderas, de ahí ven más tres costillas falsas y más dos costillas flotantes. Que las costillas flotantes son costillas que estão boiando, para entender, simples assim, que estão boiando aí, que nem alguns de vocês estão boiando na vida. Bem assim mesmo. Entonces, ¿y por qué se llaman siete costillas verdaderas, siete costillas flotantes? Disculpa, siete verdaderas, tres falsas. Y aquí aparece una imagen del tórax que ahí está mostrando. Deixa eu arrumar essa janelita aqui. Eita. Ahí está mostrando que... essa aqui. Eso, ahí está para entender mejor. En esta imagen del atlas de Néter está apareciendo los huesos de la caja torácica, más la clavícula y más la omoplata o escápula, y ahí da para ver. ¿Eh? Esas 7 costelas, botando aquí, 7 costillas verdaderas, 3 falsas, son por lo siguiente. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 costillas que tienen un propio cartílago costal, que no comparten con ninguém, que son fominhas, que no compartilhan cartílago costal con ninguém. Né? Aí vem 3 costelas que vão compartilhar los cartílagos costales, que son las costillas falsas, por eso, porque compartilhan cartílago costal. Y 2 costelas que en una visión más posterior vamos a entender que son costelas que no tienen nada de cartilagem na ponta para chegar en el esterno, articular con el esternón. Son costelas flotantes, muy bien. Entonces, ahí fue la explicación de por qué son costelas verdaderas, costelas falsas y costelas flotantes. Bem legal. Y cuando hablamos de la posición, de nuevo, esto aquí es más para... Isso aqui é mais para as aulas práticas, para identificar as costelas, para saber quais são a posição anatômica de uma costela. É bem legal isso. Não é para se preocupar esse tema na aula teórica, é mais bem para a aula prática, e oriento mesmo isso. Então, pegar uma costela e vão ver que... Não tem uma régua por aqui? Não. Eu estou aqui, nem sei onde eu estou aqui. Eu entrei numa secretaria e me instalei aqui. Não acho nenhuma regra. Então, a posição anatômica de uma costela vai ser o seguinte: vai ser... tem uma extremo posterior, deixa eu ver, está mostrando, sim, aí a imagem, extremo posterior de las... Oi, alguém quer falar? Não? Ok, sigo, continuo aqui. O extremo posterior de la costela, que vai ser esse aqui, que vai ser lleno de irregularidades, lleno de saliências, lleno de superfícies articulares. Né? Não tem como errar, isso aí é para trás. ¿Sí? E a ponta, o extremo anterior, parece que foi cortado assim, seco aqui. Por quê? Aí deveria estar a prolongação da cartilagem, o cartílago costal. Né? E logo vem a parte de las bordas. Isso aí que é interessante. Las bordas de las costillas vai ter, se você passar o dedo aqui nessa região aqui e nessa outra região aqui, tem 2 bordas, parece uma régua para entender. E vai ter uma borda que vai ser bem arredondada, que vai ser a borda de cima, vou colocar aqui redondo, redonda, arredondada, né? E uma borda inferior que vai ser bem afiada, e é literalmente assim. É uma borda bastante afiada, e aí não tem como errar qual é a borda superior, a borda inferior. Bem fácil aí. Né?
Legal. Isso aí para a parte prática, não, não tanto para a parte de teoria, não. Muito bem. Seguimos acá. Legal. Vamos ver aqui sobre o extremo das costelas, né? O que é para trás, o que é para frente. Isso aí não tem como errar. Que é só passar dedo aqui na borda superior, vai ser mais arredondada, e na borda inferior de qualquer costela, né, vai ser mais afiada. E tem o porquê isso, né? Tiene la razão de ser. Não sei o que é isso. Ah, el externo, não sei para que eu selecionei isso. Legal, aqui em cima eu gostei, estou vendo os alunos aqui do pátio aqui, hein? Ajá, están bagunçando tudo. Que las costillas van a articularse en la región posterior con la columna, las vértebras torácicas o vértebras dorsales, también pode ser que encontrem. Legal, legal. As duas costelas flotantes lá embaixo, né? As duas últimas costelas são flotantes, né? Isso assim me interessa. Para descrever uma costela, né? Quando eu falo, quando digo normalmente, esto me interesa, esto é interessante, esta é a parte mais interessante, quer dizer que muito provavelmente vai cair na prova. Né? Já falei isso, mas para que puedan ter bem claro, quando eu falo me interessa, é para prestar atenção, anotar tudo. Né? Agora, se eu falar, esto é mais bem para a classe prática, esto é mais bem para fines práticos, ou diretamente falar, não me interessa, mas mesmo assim tenho que explicar, né? Porque é mais bem para o dia a dia do médico, para a prática mesmo, não tanto para a parte teórica, a parte de provas, de perguntas de teoria. E quando hablamos de las partes de la costilla, sí me interesa bastante porque la costilla va a tener un extremo posterior. Opa, otro. Va a presentar un extremo posterior, una parte en un medio y un extremo anterior. Simples. Tres regiones que cada una de esas regiones va a tener una característica bien importante. El extremo posterior primero. El extremo posterior, aí de novo vai ter três regiões bem legal, porque cai muito. Né? O extremo posterior da costilla vai ter cabeça, coelho e tubérculo. Já vamos ver na imagem. Cabeça, coelho e tubérculo. La parte media del cuerpo o de la costilla, o simplesmente se llama cuerpo de la costilla. Bem legal que nesse ponto, de novo, ó, aqui está falando corpo, certo? Mas não, de jeito nenhum, podemos dizer diáfisis, né? Não, jamais. Não, não me falem diáfisis ou epífisis del hueso de la costilla, não. É extremo posterior, parte media ao corpo, mera coincidência que se chama também corpo, certo? Mera coincidência. E el extremo anterior que no te presenta nada de muy interesante, simplesmente parece que el extremo anterior fue cortado na faca, en seco assim, porque aí continua con el cartílago costal. El cartílago costal aí. Muy bien. Ah, legal. Aí estamos viendo uma costela que vista posterior de uma costela e aí dá para ver o extremo posterior da costela vai ser essa região aqui, né? Essa região que aí vamos encontrar la cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla. Cabeza, cuello y tubérculo de la costilla, que já vamos descrever aí essas porções. Né? Tiene essas saliências aqui, tem uma imagem em aumento, sim, aí, já vamos ver isso. Luego viene la parte de la parte media de la costilla o el cuerpo de la costilla que va a ser más o menos de aquí
Até aqui não tem um limite bem definido. E el extremo anterior, que sería esa parte aquí, que fue cortado en seco porque es la continuación del cartílago costal, nada más que eso. Ahora bien, cuando hablamos del extremo posterior de la costilla, vamos a encontrar que tiene, ya saben, cabeza, cuello y tubérculo. Se eu perguntar entonces, vou voltar nessa aqui. Olha que legal. Ejemplo de pregunta de prova. La cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla se localizan en cuál región de la costilla. Ahí es legal. Ahí es saber que la cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla va a ser en la parte, opción A, parte media, opción B, parte anterior, opción B, extremo posterior. Bien fácil. Bien fácil eso. Entonces, ahí es así que salen las preguntas de prueba. Así que salen las preguntas de prueba. Son directas del libro, ¿sí? Son directas del libro. Entonces, ¿para qué sirve la cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla? Y ahí vamos a ver que la cabeza, el cuello y el cuerpo de la costilla sirve para el articularse con la región de la columna. Con la columna en ese punto. Entonces, la cabeza de la costilla es la parte que va a articular bien, voy a mostrar una imagen. Cabeza de la costilla va a ser aquí así, só essa parte. E a cabeça da costela tem ainda duas superfícies articulares. Vou colocar aqui, dois superfícies articulares. Que vão ser essas aqui. Aí uma superfície articular e aqui outra superfície articular. Essas duas superfícies articulares servem para quê? Para, essa imagem é boa aqui. Aí mostra como a superfície articular se encaixa, seria essa parte aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, como a cabeça da costilla está entrando no meio, entre dois vértebras torácicas. Por isso que as costelas, na parte da cabeça da costela, tem duas superfícies articulares para encaixar no meio das costelas. Voltando aqui, cabeça da costela, então se articula con a parte de las vértebras de la columna que se llama cuerpos vertebrales. Por eso que presenta normalmente dos superficies articulares, porque ela va a encaixar no meio de dos vértebras. Costelas normais, já vou adiantando, são as costilhas habituais, as costilhas típicas, ¿sí? Porque depois vai ter exceções. Já vão ver as exceções de las costelas. Vou abrir aqui a janela, cumprimentar o povo aqui. Entonces, cabeza de la costela que se articula con los cuerpos vertebrales, cuello de la costela que nada más sirve para inserciones de ligamentos que van a unir a costela con las vértebras torácicas. Y eso aquí interesante, de nuevo, voy a limpar todo. Tubérculo de la costilla. El tubérculo de la costilla va a ser bien interesante también porque aí vai ser a parte que vai articular-se também, é uma outra superfície articular, vou mostrar aqui a imagem, tubérculo da costela é aqui, que o tubérculo da costela também superfície articular, né? E vai articular com o que? Aí mostro de novo esta imagem, que vai articular-se com também a coluna, só que outra parte já da coluna vai ser aí. O tubérculo da costilla se articula nessa região, que vai ser com a apófisis transversa da coluna. Vou mostrar aqui. O tubérculo se articula com que? Se articula com a apófisis transversa da coluna. Já vão ver as partes da vértebra, as partes de cada uma das vértebras.
Não, das vértebras torácicas só. Né? Aí vamos entender melhor, né? Isso. Cabeza de la costela con y anoten eso, cuerpo vertebral, tubérculo de la costela con apófisis transversa, ¿no? Muy bien. Muy bien, deixa eu ver. Esses alunos, né? Esse aluno é prática, não aluno de teoria. Muito bem. Essa imagem é muito interessante, porque mostra que vou fazer em verde, em círculo verde e um círculo vermelho. O círculo verde mostrando como se articula com a cabeça da costela quando se articula com los cuerpos vertebrales. Y el tubérculo de la costilla, círculo vermelho, el rojo, que se articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Muy bien. Ahora bien, describamos, eso fue la descripción del extremo posterior de la costela. Ahora pasamos a la descripción del cuerpo de la costilla. Lembre, tiene una borda arredondada y una borda afiada, ¿cierto? Borda arredondada y borda afiada. La borda arredondada vai ser a borda de cima, cadê? Aí, ó, borda arredondada, que vai ser borda de cima. Né? E, eita, o que aconteceu? E a borda inferior, que é bem diferente, é cortante, tá falando. Não sei por que tá assim. Oi, eita. Eita, peraí, deu problema aqui. Vou sair disso. Vou iniciar de novo a apresentação aqui, porque não sei o que deu no computador. Alguém hackeou, certeza, o computador de novo, né? Vamos ver. Isso, aí. Aí estão vendo de novo a descrição de... Isso. Está aparecendo para vocês isso? Sim. Está aparecendo um quadro. Olá? Sim. Sí, profe. Ah, sim. Ok, perfeito. Vamos aí. Alguém hackeou de novo o celular, certeza, né? Esses alunos. Sí, vamos ver, ahí, vermelho. Sí, está funcionando agora. Muy bien. El cuerpo de la costilla vai ser essa parte aqui assim, que vai ser bem plana, não bem plana, mas vai ser mais bem plana, que super interessante. Tem borda, ó, borda superior, borda inferior e tem cara lateral, vou trocar de cor, cara lateral y cara medial. O también puede, para entender, cara externa y cara interna. Cara superficial y cara profunda. São todos sinônimos, só para entenderem. No dia da prova, eu vou perguntar bem do jeito que o livro mencionou, para não causar confusão e também para que sempre puedan apoiar-se de uma literatura, de um livro, quando forem questionar, quando forem fazer algum recurso solicitar algum recurso sobre alguma questão, para isso. Então, cara, normalmente, entendo, estas são as descrições das costilhas normales. Estou lendo aqui, Davi, hasta las son... Não, não. Isso aqui que eu estou falando que eu estou explicando são as costilhas típicas. Depois vamos falar as exceções. Tem umas costelas que elas são diferenciadas. Tem umas costelas que elas vão ter umas características especiais. Certo? Já vamos ver essas costelas especiais. Isso que eu tudo até agora vai ser simplesmente costelas típicas, é forma geral, né? Depois tem as exceções, certo? Então,
Borda inferior, que interessante aqui. Borda inferior do corpo da costilha, ela é afiada. E para que é afiada? Aí ela tem um canal, né? Ele tem uma canaleta, tem uma região que vai ser esta região aqui da borda. Vou agora puxar rapidão. Espera um pouquinho. Não, aqui. Espera um pouquinho. Vou puxar uma imagem de aula, da outra aula aqui. Músculos. Não, não, não. Peraí. Esta imagem aqui. Copiar, sai. Sai você. Né? Aqui, vou colocar aqui. Uau! Então, eita, muita janela de novo. Para que serve, né? Para entenderem só. Não só perguntar para que serve, só que passa, talvez, isso eu vou perguntar. Esse tal de surco costal que está aí na borda inferior da costilha, serve para isso aqui. Ó, ele serve para proteger uma artéria, uma veia, um nervo que vai passar aí nessa região da costela. Vou aumentar? Aí. Ó, tem uma artéria, uma veia, um nervo que passa na borda inferior da costilha e aí, então, isso aí, o surco costal, serve para proteger essa artéria, veia e nervo. E vai uma aclaratória. Quando, por exemplo, agora, eu vou explicar algum procedimento cirúrgico, raras vezes, né? Tipo, agora, não que eu vá cobrar, jamais vou cobrar, né? Para que serve, qual é o tratamento, qual é o sintoma, nunca. Isso aí é fisiologia, patologia, o ano que vem, se passarem esse ano, sim? Então, por exemplo, para que é importante entender que no borde inferior da costilla tem uma artéria, uma veia, um nervo, né? Para quando forem fazer um dreno de tórax, né? Sim, Alisson, isso mesmo, sim. Isso mesmo, Alisson. Peiteina. Para quando fuere nacer un dreno de tórax, un paciente que se perforó el pulmón y necesita colocarse un tubo pleural, un dreno de tórax mesmo, né? Entonces, você vai, vamos ver, você vai aqui, sempre vai espetar, né? Aqui entre as costelas vai abrir uma abertura e sempre vai ir longe da borda inferior da costela superior, da costela de cima. Você vai passar o mais longe possível da borda inferior da costela superior, porque aí pode pegar na artéria, veia ou nervo. Por isso, quando forem fazer um drenotório, está longe disso, né? Mas, só para ficarem iludidos um pouco, quando forem fazer um dreno de tórax, você tem que fazer incisão de pele aqui, né? Cortar a pele seria, bem o mais próximo, ou cima mesmo da borda superior da costela, né? Del quinto ou sexto espaço intercostal, borda superior. E por que isso? Porque na borda inferior da costela de cima tem uma artéria, uma veia, um nervo. Mas não dá nada se você cortar uma artéria, uma veia. Não é muito importante. Aqui na imagem até aparece uma artéria aqui embaixo, mas isso aí é só ilustrativo, não existe. Sim? É fake news isso. Mas se pegar uma artéria, uma veia, você vai colocar um dreno, vai colocar literalmente uma mangueira bem grossa que vai comprimir e vai estancar, vai parar a hemorragia, o sangrado, né? Mas lembra, é artéria, veia e nervo. O nervo que é o problema maior aí. Por quê? Aí, nervio que se lesiona, nervio que não se regenera. Entende? Cortou um nervo, machucou o nervo, para regenerar isso, pode até regenerar uma porcentagem, mais difícil para voltar ao normal. E aqui, essas costelas, que tem esse nervo que passa nela, está inervando esses músculos que vão fazer respirar o paciente. Então, com cada respiração, o paciente vai sentir dor. Então, vai sentir dor para o resto da vida se causarem uma lesão do nervio intercostal, é o nome aí, o nervo intercostal. Então, por isso, quando forem
não vou perguntar isso jamais, sim? Mas quando forem fazer um dreno de tórax, borda superior da costela. E é esse tipo de relatos que eu faço, né? Estos comentários é só para entender a importância e saber como relacionar a anatomia a la parte de medicina aplicada. Nunca vou perguntar, não se preocupem, sim? Muito bem, seguimos. O que eu estava falando? Tá, Profe, hola. ¿y todos los nervios del cuerpo son así de sensibles? Sí, los nervios del cuerpo son peor que estudiantes de medicina, son súper sensibles. ¿Eh? Cualquier nervio Existen, se va a la pudia. no, lo que pasa es que estos nervios son finos, son muy finos. Hay nervios más gruesos, pero estos son así filetes nerviosos muy finos y por eso se pueden lesionar, se pueden desgarrar, se pueden cortar con mucho más facilidad. Cuando vean en la morgue, por ejemplo, el plexo braquial, que es los nervios del miembro superior del brazo, ahí son bien gruesos. Ahí más difícil para que cortes accidentalmente. Cuando vean el nervio ciático mayor, ese que da la ciatalgia, eso también es bien grueso. La primera vez que he visto no pensé si era una arteria, una vena, no, era un flor de nervio, ¿verdad? Flor de nervio, ¿verdad? Estos nomás son más sensibles porque son muy finos, por eso. Muy bien. Entonces, eso, todo lo dicho até agora todo o que foi falado até agora são costilhas típicas. Costilhas típicas. Erika Judy. Benite Alonso. No, Alfonso sigue. Vai, vai. Muy bien. Benite Alfonso. Entonces, ahora hablemos de las costillas especiales. Costillas especiales, existen una serie de costillas que... ¡Ay, Cabral Arce también aparece! ¡Ay, choleta! ¿Cuánto paraguayo lo que hay acá, chale? ¡Qué gusto! Aprendí. Sean médicos, estudien, eso es lo que le puedo decir. Profe, yo te hablo ahora. Yo soy Cabral Arce. ¡Esta cabra! Ya no puedo decir más que nada. Bien ahí, Cabral. Sean médicos, estudien, ¿sí? Claro, Hace profe. falta. Pero para eso tienen que estudiar muchos. Fácil, así de ahí nomás no van a pasar también, ni nada. Está ya haciendo con él. Etape sufrida, Gina. Pelle preparar qué. Claro, y eso porque sé leer. Erika, ¿qué cree? Que no sé leer, pico. El único profesor que lee rápido los mis mensajes, sí. Y tal, ¿va? Bueno, gente, vamos a enfocar aquí en las costillas, ¿sí? Costillas especiales ahora. Tenemos una serie de costillas que tienen unas características diferenciadas, ¿sí? Van a ser costillas que van a tener características diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos ahí es simples, las dos primeras y las dos últimas costillas son diferenciadas, gente, muy importante, ¿eh? Las dos primeras y las dos últimas son costillas que van a ser diferentes. Listo. Listo sería en portugués. Pronto. Pronto. Entonces, dos primeras y dos últimas tienen diferencias. Entonces, vamos a describir las dos primeras y las dos últimas. ¿Qué países? Si me apuntas el examen, no invitarlo. Hay barco, picó. Barco de lágrimas lo que se van a tener en el examen, ¿sí? Un barco lleno de lágrimas. Lo único que van a conseguir es eso. ¡Qué win! ¡Qué win! Ay, ay. Bueno, la primera, repitiendo, la primera y la segunda costilla tienen diferencias y las dos últimas también son diferentes, ¿sí? Entonces, la primera costilla que vou colocar aqui, peraí, vou sair aqui, sai disso, sai aqui. Ai, peraí, estou tentando aqui. Ah, não, não é aí, besta, é aqui. Não, aí cambio aqui. Ah, sim, aí também. Peraí, vou arrumar o óculos aqui, tá vendo? Olha, gente. Pepuaque, pequena, bebê. Estão dormindo aí, né? Então, vamos arrumar aqui. O que eu posso ver?
Era. Entonces, las costillas típicas que... Hakuro. No sé qué significa eso. Hakuro, profesor. Sí, sí, sí. Acá no, yo estoy en el aire acá, yo estoy súper bien. Profesor es cheto, uno entiende. No sé, no leo más bien. Y el otro, Jason. Después me explican. Atiendan esto que es interesante. Las costillas normalmente van a ser así. Y que da plata, pero la facultad no es lo que paga acá. Mira, las costillas normalmente son así. Acá vamos a tener costillas en esta punta. Entonces las costillas normales van a tener cara para afuera y cara para adentro. O sea, cara lateral y cara medial. Costillas normales. La primera costilla ahora ella va a ser así. ¿Sí? Por eso tiene diferencias. La primera costilla no tiene cara para afuera y cara para adentro. Y sí tiene cara para cima y cara para abajo. Entonces, coloco aquí la presentación de ahí. La primera costilla, volvemos aquí. A ver. Ahí. Desligué ya mi cámara, ahora ya puedo ponerme bien, cómodo otra vez. La primera costilla va a tener cara... No, Ani... No te creo. ¿Qué carajo es lo que decís, David César? Branco. Está en inglés. No, se jode Seina. Espera, no, me cuesta ni entender cuando escribí en guaraní. No, qué embore que son. Tranquilo, Marcelo, no vayan a hacer así. No, está bien, pero... Bueno, gente, las putas. Atiendan, pues. Concéntrense acá. Entonces, la primera costilla, gente, tiene características diferentes. No va a tener cara lateral y cara medial. Va a tener cara superior y cara inferior, ¿cierto? Y la cara superior, la primera costela, aquí estamos viendo la primera costela, la cara superior de la primera costela, que, vamos a ver, aumenta aquí. Ahí cómo se inserta ese músculo aquí en la cara superior de la primera costilla. Y ese músculo es un músculo que pertenece al cuello, ¿no? Y ese músculo cuando se inserta en la cara superior de la primera costilla, él fica traccionando, puxando para cima la primera costilla. Entonces deja una pequeña saliencia ósea, que esa pequeña saliencia ósea se llama entonces el tubérculo del músculo escaleno anterior, que es un músculo del pescozo que se inserta en él. Momento sublime, aparece el segundo epónimo de vocês, tubérculo de Lindsfram. Tubérculo de Lindsfram, bien interesante aquí, porque el tubérculo de Lindsfram es clase, vamos a ver. Ejemplo de pregunta de prueba. Voy a limpiar todo aquí. Por ejemplo, el tubérculo de Lindsfram, ¿sí?, se localiza en cuál región del hueso. Porque si soy muy bueno, el tubérculo de Lindsfram se inserta en cuál cara del primer hueso. Ahí ya está muy fácil, ya hay mucha dica ahí. El tubérculo de Lindsfram se inserta en cuál cara de cuál hueso. Y ahí opción A, cara lateral. Opción B, cara medial. Opción C, cara superior. Opción D, cara inferior. Y para lo que estudiaron y entendieron, no hay que decoraron, no es para memorizar aquí.
Es para entender. Para los que entendieron que la cara de la primera costilla es cara superior y cara inferior, ahí ya descarta las dos opciones que fala cara lateral y cara medial. Porque la primera costela. Sí, Bárbara Caguane Moreira Oliveira. Sim, boa, chutaste bem, mas aí é fácil, né? Já está na tela, estou explicando. Aí não tem como errar. Cara superior, né? E tem gente que certeza estava duvidando em qual marcar aí. Né? Então, cara superior e cara inferior é o nome da cara da primeira costela. E ainda, vamos ver só, será assim? Larissa, entonces, boa pergunta, mas já expliquei isso. A primeira e a segunda costilla têm características diferentes e também as duas últimas costelas. As duas primeiras e as duas últimas são diferentes. Estou primeiro ainda, estou apenas no começo, estou explicando a primeira costela. Calma, pô. E aí mostrando uma imagem do tubérculo del Linson, ou tubérculo del músculo escaleno anterior. Para entenderem, a gente está em tórax, está muito osso, já está osso aqui. Então, não vou perguntar, o músculo tubérculo del infrans tiene, não, desculpa, o músculo escaleno anterior tem qual inervação? Nada a ver. Se a gente está em osso de tórax e músculo escaleno anterior é músculo do pescoço, não vou fazer nenhuma pergunta. Talvez nem vá perguntar sobre o músculo do escaleno anterior. Eu vou perguntar diretamente para complicar a vida de vocês, o tubérculo de Lindsfrank, né? Ou, assim, pergunta fácil, o tubérculo de Lindsfrank se encontra em qual costela? Ou qual região de qual costela? Aí é fácil, né? Aí é assim a pergunta, é fácil. É fácil. Não sei como é que o povo não é feliz comigo, e mesmo assim reclamam de mim. O povo só reclama, que difícil. Não sei para que eu mostrei isso. Ah, sim. Que legal. Aquele muchacho que perguntou sobre os nervios são sensíveis, são... este aqui, vou aumentar. Aí. Mira, esta estrutura blanca que está aqui é um nervio. Mira que grueso que é. Este também, grosso que nem o professor, né? Isso aqui são nervos do plexo braquial, que são nervios bem fuertes, bem gruesos mesmo. ¿Eh? Muito bem. Dale, pues. Funcionava, pues. Se tragou já outra vez. ¡Hala! Mierda. Vamos ver. Passou. Agora, passamos a segunda compra de um esqueleto. Kiko, Paulo. ¿A quién le vas a matar y vas a quitar su esqueleto, Paulo? Nogueira. Mira, Nogueira Rosa. Você quer matar alguém para conseguir o esqueleto dele? Não precisa matar ninguém, por favor. Não vai falar que o professor me pediu isso. Não. Factível para quem? Para mim? E se eu pagar ou não? A patroa já gasta todo o meu dinheiro. Não tem mais verba para isso, sim? Agora, se você for comprar e é preciso, aí não tanto, não tanto, porque eu tento de não forçar muito a barra, não compro tanto detalhe assim, porque é difícil, entendo, é difícil e não forço tanto. Se quiserem comprar, podem comprar. Eu não faço questão que comprem, sim. Até os livros tem todo em PDF, nem precisa comprar livro também, mas hoje em dia é só PDF, já todo informático. O celular não é só para vídeos de sacanagem e Facebook e redes sociais. Dá para usar também coisas úteis, sim, úteis, não são bobagens. Muito bem, segunda costela, característica da segunda costela, que vai ser bem legal, porque a segunda costela, ela vai ser uma transição entre uma costela bem plana, bem deitada, e uma costela bem erguida, assim. Ela ficou no meio. A segunda costela, primeira costela é bem assim, certo? Terceira costela é bem assim. Ai, que nada. Aí, voltei. Terceira costela é assim, bem plana. Vai ter cara lateral e cara medial. Primeira costela tem cara superior e cara inferior.
Agora, a segunda costela, ela ficou no meio, ela ficou indecisa, ela ficou no meio do muro, assim, ela ficou oblíqua, assim, ¿eh? Entonces, la segunda costilla, el nombre de las caras de la segunda costilla es legal, ¿eh? Porque va a tener una cara, voy a limpiar eso, ahí. Segunda costela é assim, a primeira costela é bem assim, e a terceira costela em mais vai ser bem assim. Né? A segunda costela vai ter uma cara que se vai chamar superolateral e uma cara que se vai chamar essa aqui que vai ser inferomedial. Bem legal, só para confundir mesmo, né? Para não passarem fácil aqui. Vão ser grandes médicos, mas para isso vai sofrer um monte aqui. Começando comigo, é histologia, né? Não comigo, com a matéria. Eu não tenho nada a ver, nada contra, né? Não tenho a culpa que a anatomia seja difícil. E nem forço tanto, né? Muito bem, muito bem. Que mais? Que mais que eu posso falar? E logo vem, essa é a característica importante da primeira e da segunda costela. Agora vem característica importante das duas últimas costelas. La costela número 11 y la costela número 12 tienen características diferentes que ahí van a ser costelas que primero se llaman costelas flotantes. Primera cosa bien importante entender aquí. ¿Y por qué se llama flotante? Porque no tiene nenhuma cartilagem na parte anterior, son bien arredondadas, são bem pontudas e não pontudas, são bem arredondadas no extremo anterior e na região posterior, as costelas, as duas últimas costelas. Isso aqui é muito legal. A cabeça da costela apresenta só uma carilha articular, uma sola carilha articular. Normalmente as costelas que elas vão ver se na cabeça da costela não, estou cansado. As costelas tradicionais se articulam com duas vértebras. Essas duas últimas se articulam só com uma vértebra. Se articulam com uma sola vértebra na região posteriores. Muito bem. Certo. Essas são as características de las primeras dos y también de las dos últimas costelas. Muy bien. Rápidamente, como estamos hablando huesos del tórax, ahora hablemos de la parte posterior de los huesos del tórax, que ahí va a ser columna, ¿no? Mas no vamos a hablar de la columna de forma general de todas las vértebras, de la región cervical, la región torácica, lumbar, sacro, coxis, no, solamente tórax. Como estamos en tórax, vamos a hablar del esqueleto, de la columna, la región del tórax. Y ahí, ven esa región aquí. Partes de las vértebras, ¿cierto? Partes de las vértebras. Aqui, vou mostrar na imagem. Isso aqui é uma vista superior. Vista superior. Vendo de cima de uma vista superior, dá para ver assim uma vértebra. Y tiene una parte, las porciones de una vértebra, las porciones tradicionales de una vértebra, torácica aquí, que va a ser el cuerpo vertebral, que el cuerpo vertebral, vamos a ver, ahí, el cuerpo vertebral va a ser esto, que es la porción que va a apilarse una encima de la otra, cuerpo vertebral, luego presenta tres espinas, tres saliencias, uma bem para trás e duas para o lado, certo? Uma bem para trás e duas para os lados laterais, para entender. Essas espinas que vão estar unidas por essa região aqui que se vai chamar primeiramente pedículo, e esta região aqui, vamos ver qual cor que eu posso colocar. Essa aqui, essa parte que se vai chamar lámina de la vértebra. E aí se forma aqui no centro este orifício, este buraco, que este orifício, ele vai atravessar aqui e vai
seguir aquí. Es el orificio donde va a recorrer la médula espinal. La médula espinal, de ahí que se llama agujero vertebral. El agujero vertebral. Entonces, apófisis espinosa y apófisis transversa, esas saliencias, un verde se va a llamar apófisis transversa y un negro se va a llamar apófisis espinosas. ¿Ya? Y ainda, en las vértebras torácicas o también vértebras dorsales, es la región donde vamos a encontrar que las vértebras tienen superficies articulares extras para los lados, en su región lateral, para articular las costillas. Normalmente el cuerpo humano tiene costillas solamente en un tórax. Entonces, solo esa parte de la columna que va a tener una superficie articular para articular las costelas. E vai ser essa aqui. Vamos ver. Isso aqui e isso aqui. Deixa eu limpar tudo aqui, tá? Vai ser essa superfície articular aqui e essa superfície articular aqui. Isso aí só e também aqui. Essa aqui na apófise transversa. Outra superfície articular para las costillas que solamente vamos a encontrar en las vértebras torácicas. Nunca vai achar en las vértebras cervicales, menos en las vértebras lumbares, porque costela só no tórax mismo. Ahí vemos como las vértebras apiladas una encima de la otra, organizadas, y ahí vemos aquí, a costela, a cabeza de la costela va a encaixar aquí. Se va a articular aquí, Aquí até dá para ver a costela cortada, la cabeza de la costilla entrando bien no medio de dos vértebras. Las costillas tradicionales, pelo menos. As duas últimas é só com uma vértebra. E aí dá para ver também essa região aqui, essa aqui, que vai ser outra superfície articular, que aí vamos ver, la apófisis transversa de la vértebra. Y en la apófisis transversa de la vértebra articula ¿cuál región de la costilla? Pergunta de prova. Exercício de pergunta de prova. Se bem não gosto de exercício, parece aula de educação física, né? Mas vamos ir treinando um pouco. Ninguém ouviu? Não vou repetir. Repetir. Tubérculo, boa, Calito. Tubérculo, Cabral, perra, Não é tão difícil quando atendem, viste, pá? Estamos activos, bro, estamos activos. Essa é atendei, as pindas. Não, mas, Mariana, você tem que falar, você não tem que perguntar de novo aí. Cara, que Calisto, da banda Calisto. Temos uma participante, banda Calisto aqui. Era Calypso, não é Calisto, mas tá certo. Tem isso, assim. Se você não ficar convencida, como é que vai me convencer disso? Você tem... Ai, eu não posso. Então, Sabrina, não se preocupa. A pergunta foi o seguinte, aqui, coloco na minha imagem, limpar isso. Aqui é onde vai encaixar a cabeça da costela e aqui, essa aqui, que é onde se chama apófisis transversa de la vértebra torácica. Qual parte da costela vai encaixar aí? A resposta é tubérculo de la costilla. Como diria Calixto aqui, mas tem que falar, não tem que perguntar, tem que afirmar mesmo. E se estiver errado, mesmo assim, você tem que afirmar até convencer os outros, sim? Certo. Perguntas até aqui, como estamos? Não me falem sextou já, ainda não, estou emocionado aqui.